Neste terceiro e último bloco, vamos falar sobre os principais acontecimentos ocorridos na cidade, que influenciaram diretamente na vida dos muriaenses. E como não lembrar da enchente, que mais uma vez castigou a cidade nos primeiros dias do ano. No início de 2012, a cidade de Muriaé foi castigada pelas constantes e fortes chuvas. Muitas casas foram atingidas e vários moradores perderam tudo que tinham. Além disto, muitos trechos da cidade foram destruídos, como parte do prolongamento da JK, ruas do bairro Santo Antônio, calçadão da JK, muros e vários outros. Para os moradores, só restavam o pedido de ajuda. Eu moro na parte de baixo, onde a água ela veio aproximadamente uns 2,80 metros e acaba que a gente perde móveis e a gente fica sem saber o que fazer na hora dessa. Mas graças a Deus nós estamos tendo muita ajuda. Só que ainda nós precisamos da colaboração das pessoas, porque muita gente que perdeu móveis não teve condição de tirar nem mesmo a televisão. Então nós estamos precisando de doações, quem puder doar móveis, poder chegar, não precisa ser móveis novos. Desde que seja um móvel, igual o guarda-roupa, por exemplo, perderam roupas. Então quem puder ajudar, nós agradecemos. Tá? Eu agradeço aí em nome dos moradores da Rua Belisário. Uma das qualidades do povo mineiro é a solidariedade. Por isso, uma campanha da Polícia Militar, em conjunto com outras entidades, recolheu milhares de doações que foram distribuídas para os desfavorecidos. Nós estamos pedindo à população que dê ênfase à questão dos alimentos não perecíveis, porque o vestuário ainda administra-se. Agora, os alimentos com a cheia estraga tudo, contamina e fica muito difícil alimentar tantas pessoas. Com o trabalho, por exemplo, que a Igreja Católica aqui da Matriz do Centro vem fazendo, já foram distribuídas 2.000 quentinhas. A Polícia Militar tem apoiado para ir até os bairros, mas nós vemos que isso é praticamente uma gota d'água. Em maio, o posto da Receita Estadual de Muriaé fechou as portas. Em agosto, PM e comerciantes se uniram e criaram a rede de comércio protegido. E em setembro, um dos símbolos da cidade foi o alvo de vandalismo. Aproximadamente 30 anos funcionando em Muriaé, o posto de fiscalização da Receita foi fechado neste ano de 2012. O posto tinha o objetivo de fiscalizar as mercadorias ilegais que entram ou passam pelo município sem as notas. Por muitas vezes, no posto também foram apreendidas armas e drogas. Bom, esse posto fiscal fiscaliza o principal tributo estadual, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação. Toda vez que a gente compra um documento fiscal, o contribuinte é obrigado a emitir um documento. Esse documento, é o seguinte, ele serve para acompanhar a carga até o destino. Ele passa aqui no posto fiscal, onde o fiscal dá uma verificada se o documento está correto, primeiro se existe documento, se o documento está correto, se é idôneo, se ele representa realmente aquela carga. Tá? É esse o trabalho feito, que é um trabalho importante. Por quê? Porque ele permite o flagrante, mapeia o trânsito, coleta de indícios, é uma fonte de informação e de combate à sonegação. E todos nós sabemos que a sonegação ela tem conexão com os outros crimes, com o narcotráfico, com o roubo de carga, com a adulteração de mercadorias. Tal. Então, quer dizer, esse trabalho que é feito, um trabalho importante, 24 horas de fiscalização ostensiva pela fiscalização mineira. Com o fechamento do posto fiscal aqui em Muriaé e vários outros postos no estado de Minas Gerais, os caminhoneiros não precisarão mais parar nos postos. Não somente os caminhoneiros, mas também as pessoas, os motoristas que trafegam pelas estradas carregando mercadorias, poderão transitar livremente, sem a fiscalização das notas fiscais. Com isso, quem pode sair perdendo são os pequenos comerciantes, aqueles que pagam seus impostos, pois a estrada ficará livre, sem fiscalização nenhuma. 25% do que é arrecadado nas notas fiscais declaradas nos postos fiscais ficam para investimentos no município. Por isso, pode-se imaginar o prejuízo que trará para alguns investimentos. Uma novidade em 2012 para os comerciantes de Muriaé. Tendo em vista o grande número de assaltos em estabelecimentos comerciais, a Polícia Militar de Muriaé resolveu implantar um projeto que já vem dando certo, foi a Rede de Comerciantes Protegidos. Nós pretendemos unir e mudar a cultura de paz aqui no Centro Comercial de Muriaé, que consideramos ser um centro regional, não só de Muriaé, mas é o polo financeiro e comercial da cidade. Então, pretendemos unir todos os comerciantes voltados para a prevenção da segurança
trocando informações, atuando com foco em determinados problemas para que nós possamos minimizá-los e fazer com que o progresso aconteça no centro da cidade, sem que as mazelas do progresso venham junto, como, por exemplo, o crime, o roubo, a mão armada, os furtos, coisa que, através do contato com os comerciantes, nós já identificamos que é um problema que está afetando o comerciante em Muriaé. Ainda neste ano de 2012, nossa equipe esteve no abandonado Horto Florestal e registrou a triste realidade na época. Em setembro de 2012, mês em que muitos tinham o costume de visitar o horto com suas famílias. O que era uma das poucas atrações turísticas da cidade de Muriaé, onde recebia centenas e centenas de visitantes, era aqui, no Horto Florestal. Aqui existiam centenas de animais e muitas pessoas vinham com familiares. Hoje, nós podemos observar que o que era uma das grandes atrações aqui do Horto Florestal está assim, ó, queimada. Ato de vandalismo. Isso era um dia um vagão que chamava a atenção principalmente da criançada. Diversas atividades eram desenvolvidas no local e muitas pessoas passavam o dia fazendo piquenique e observando os animais. Porém, esta é uma realidade que ficou para trás. Mais acima, vimos as dependências onde ficavam os macacos e outros, o que não é diferente da área onde ficava a principal atração para os turistas, os bichos ferozes. Aqui neste local ficavam os animais que eram os grandes astros da meninada e também dos adultos. Aqui ficavam os animais mais temidos. Bem aqui, nessas jaulas, ficavam os leões, tigres, panteras, enfim, os animais ferozes. Hoje, apenas mato toma conta do local. E nós vamos terminar esta primeira edição da retrospectiva com uma história de honestidade de uma muriaense que serve de lição de vida. Uma história de dignidade. Nesta retrospectiva, vale a pena relembrar um caso que ainda é raro acontecer, como foi o caso da dona Sônia. Depois que o distrito de Itamuri foi atingido pelas enchentes, pessoas de vários locais enviaram doações, como alimentos, roupas e outros. Assim, dona Sônia foi até o centro de distribuição pegar algumas roupas. E foi aí que um fato inusitado aconteceu. Eu tenho costume de ajudar muitas pessoas na roça, no Belisário e lá em São Francisco. Aí chegou umas roupas que eles falaram comigo, eu fui lá para ver se conseguia alguma calça para as pessoas que trabalham na roça. Aí, chegando lá, eu peguei as calças, trouxe aqui para casa. Chegando aqui, eu gosto de olhar, porque umas faltam botão, outras faltam fecho, às vezes uma estão rasgada. Aí, na hora que eu peguei numa, estava assim, um abertinho, tinha uma coisa no bolso. Aí eu peguei, enfiei a mão, eram uns 4 cheques. E todos, juntando tudo, era quase R$5.000. Os quase R$5.000 poderiam ter mudado a vida dela. Porém, a educação e os ensinamentos dados pelos seus pais falaram mais alto. Porque ele não era meu, né? Se fosse meu, eu fazia, mas não era. Não adiantava eu ficar com dinheiro que não era meu, né? Mesmo tendo uma vida simples, dona Sônia preferiu assim, continuar cumprindo suas atividades domésticas e entregar o dinheiro para que ele pudesse chegar às mãos do verdadeiro dono.